isso tudo eles ficam gravando, depois eles ficam botando antes de começar o vídeo. É sério. Qual câmera que a gente olha? Quando vocês respondem, a gente conversa. Então vocês olham, tipo, entre si, pra mim. O Rafa ficou com vontade de rir toda vez. Esses foram rótulos. Viu? Já errei. Cara, porque é ridículo. O que eu tô fazendo com o microfone, cara? Do microfone pra mim. Imperatriz, adúltera, maquiavélica, libertina. Esses foram os rótulos dados a Messalina, que inclusive se tornou um insulto. Mas quem foi essa pessoa tão importante para Roma Antiga? O livro Messalina, de Honor Cargill Martin, responde essas perguntas, e é sobre ele o papo de editor de hoje. Eu sou Ana Clara e converso com Anissa Golsan e Clarissa Mello. Meninas, eu acho que para começar introduzindo o tema, a gente precisa saber quem foi Messalina. A Messalina foi uma imperatriz romana, esposa do imperador Cláudio, que sobe ao poder ali em 41 depois de Cristo e fica no poder até 48 depois de Cristo, quando ela é assassinada, executada em condições polêmicas e misteriosas, né? E quando a Messalina é imperatriz, ela tinha uma força política muito importante na corte romana, né? Ela tinha poder de perseguir seus inimigos, fazer com que eles fossem executados. E a coisa curiosa sobre ela, que de acordo com a autora, com a Honor, ela teria sido possivelmente a mulher mais influente do Mediterrâneo nessa década, nesses 9 anos em que ela ficou no poder. Então tem essa coisa muito legal de ter sido uma mulher que conseguiu ter essa participação ativa na política do Império Romano, criou modelos de participação política para as mulheres, mas ela exercia o poder numa sociedade masculina, em que o poder era visto dessa forma masculina, e ela paga o preço por essas escolhas. Então essa mulher que construiu muitas coisas e foi muito relevante na política do Império Romano, passa a ser vista como uma mulher em que a história dela vai ser resumida a escândalos sexuais, a uma mulher histérica que não sabe ser racional. A história da participação política acaba sendo apagada para que fique essa imagem de uma mulher ninfomaníaca, libertina, maquiavélica. Sim. Agora que a gente já sabe quem é essa protagonista, por que contar a história dela por outro ponto? Por que essa autora achou tão relevante? Quem é ela? Quem é essa autora que trouxe esse novo ponto de vista pra gente? A Honor, ela é uma autora jovem, tiktoker inclusive, que faz vídeos maravilhosos, é classicista, né, faz então, portanto, estudos sobre Roma Antiga e que tem esse trabalho de revitalizar figuras femininas, né, então se você vê, por exemplo, os perfis dela, ela faz um trabalho muito interessante de divulgação científica, de trazer curiosidades e personagens que talvez a gente não conheça tanto, né? E a Messalina entra nisso, né? Entra nessa recuperação, imagino eu, de personagens históricos que acabam sendo apagados por diversas razões e que voltam hoje numa tendência de enxergar a história por outros pontos de vista do que não só o tradicional, né, das grandes figuras históricas, ou dos grandes homens, né? A história é sempre dos grandes homens e não só das grandes mulheres e de outras, enfim, outras minorias, né? Isso que a Clá falou é muito legal porque o Império Romano é muito vasto em história, em documentos, e a gente tem muita coisa para estudar isso, mas a gente não tem tanto relatos das mulheres, a gente não vê tanto a voz das mulheres. Isso é uma coisa muito legal que a autora fala, que a história da Messalina é central e indissociável da história do período em que ela vive. Então, não conhecer tão bem a história da Messalina é também, de certa forma, desconhecer um pouco a história do Império Romano. E vocês acham que esse livro vem para limpar um pouco essa imagem da Messalina? A autora, ela deixa isso muito claro, que não é pra... A proposta do livro não é colocar a Messalina como uma pessoa boa, como que fala, limpando todos os tira de todos os seus possíveis crimes ou defeitos, né? Redimindo seus pecados. Né? Exato, pra não ter que usando assim um palavreado mais cristão, né? Assim, né? Não é salvar, não é reconstruir a imagem de uma pessoa 100% boa, mas mostrar a verdadeira história dela. Então, recuperar, talvez, o devido lugar que ela ocupa nessa história, desse período histórico. Até porque falar de pessoa boa e pessoa má, né, é uma coisa que também depende muito do contexto histórico. A corte, a aristocracia romana, era uma corte que a autora diz, né, era uma corte cheia de intrigas, muito cruel, muito insidiosa, muito difícil de lidar. E a Messalina é uma pessoa que, inclusive, diversas vezes, para manter o poder político que ela tinha,
ela fazia uso de mecanismos que eram ali comuns dessa aristocracia, né? Era isso que eu ia comentar. Eu acho que, me corrijam se eu estiver errada, tudo que é apontado como ruim na Messalina acontecia com todos os homens que estavam ao redor dela, só que eles não eram colocados em foco por causa disso, né? Eles não eram julgados por causa disso. E aí a gente tem um ponto interessante, né? Primeiro que a Messalina, ela vai ser condenada, né, vai ser acusada por um casamento bígamo, ou seja, ela tem o marido dela com o imperador Cláudio e teria tido outros parceiros, digamos assim, o casamento não estava ali fechado entre o homem e a mulher, mas o adultério, que era tido como um crime das mulheres e não um crime dos homens. O homem só era adúltero se ele tivesse tido, salvo engano, um caso com uma mulher casada, né? Mas o homem casado ter amantes não era um problema. E isso não é nenhuma questão da nossa moralidade contemporânea. Isso tinha uma questão muito simples, digamos assim, né? Que é a questão do estabelecimento da hereditariedade, né? Então, se a mulher tá grávida e eu não sei de quem é o filho, eu não sei quem é o herdeiro. Se eu não sei quem é o herdeiro, eu não sei qual que é a linhagem dinástica, eu não sei quem vai ser aquele para qual eu vou passar o nome da família, né? E isso era uma coisa que, inclusive, esse crime, a Messalina acusa outras mulheres e faz outras mulheres que eram suas inimigas políticas serem executadas ou expulsas da corte. Então era um mecanismo que ela usou, né? E aí eu acho que o segundo ponto é que exatamente isso que você falou, né? Eu acho que tem algo de que a sexualidade feminina, e talvez sabendo dessa questão da hereditariedade, esclareça em alguma medida, né? Mas a sexualidade feminina, ela historicamente é muito mais, me parece, condenada ou condenável do que os homens, né? Embora também eles possam eventualmente serem acusados de outros crimes, né? Então essa questão da execução da Messalina, como ela vai ser executada, é muito importante. E também teve a outra acusação de que ela foi acusada dentro dessa corte insidiosa de fazer intrigas contra o próprio marido, né? Para tirar o marido do poder. Agora, como ela vai de uma mulher extremamente poderosa, dito, né, como uma das mulheres, se não a mulher mais poderosa do Mediterrâneo durante praticamente uma década, e vai para ser executada, né? Isso é o que conta, o que narra esse livro, né? Que grande importância dessa mulher, que ela vai do topo do Império Romano Júlio Claudiano para ser apagada da história, né? E, gente, essa capa é incrível e muito diferente da original. Qual que foi o processo de criação por trás dela? O que vocês estavam pensando? Como foram as escolhas? Então, essa é uma das capas que a gente mais tem orgulho. Foi feita aqui pela nossa Renata Spolidoro, né, que é a designer da casa. Basicamente, o que acontece? A gente partiu de uma imagem que estava na capa original, que é mencionada, que é uma obra chamada As Orgias de Messalina, né, feita no século XIX por um pintor italiano. E essa imagem, ela é muito emblemática do símbolo que a Messalina vai se tornar, que é da femme fatale. É uma espécie de uma das primeiras femme fatales, dessa mulher sedutora, né, que usa a sua sensualidade para conseguir o que quer. Só que nós queríamos trazer uma espécie de contemporaneidade para Messalina, né? Porque eu acho que esse que é o ponto. É um livro sobre o passado, mas é um livro sobre um passado que diz respeito ao nosso presente, né? Como a gente tinha dito antes, existe essa questão de como a vida sexual das mulheres, né? Os parceiros que ela escolhe, o uso da sua sensualidade, o poder da sua sensualidade, dentro da história, mas também nos dias de hoje, sempre usado contra as mulheres, né? Isso raramente, quando alguma vez é utilizado com os homens, né? Então a gente queria trazer essa contemporaneidade, porque é uma mulher do passado, mas que diz respeito a um assunto que, creio eu, que é extremamente relevante para as mulheres de hoje em dia, né? Pensar o poder na Roma Antiga, levando-se em consideração a importância da Roma Antiga dentro da história ocidental, é sempre pensar como é que nós também construímos o nosso imaginário do poder, né? Então, como nós construímos uma visão da relação entre as mulheres e o poder, né? E isso passa por essas imagens de grande femme fatales, sedutoras, destruidoras, ninfomaníacas, superpoderosas e que, portanto, acabam tendo a sua reputação
posta na lama, né? A nossa inspiração do briefing foi o filme da Sofia Coppola, que é sobre a Maria Antonieta. Ah, eu adoro. Né? Sim, é maravilhoso. Então a gente queria justamente fazer essa correspondência entre uma figura do passado, mas que diz respeito a algo do presente, né? E aí nas pesquisas de lettering, de imagens, né? A Renata chegou a essa combinação que a gente brinca no editorial, que lembra Pussy Riot, lembra certos movimentos ou certas bandas, certas linhas da cultura pop. A própria disposição do lettering Messalina lembra um tanto o do Maria Antonieta, né? E dá destaque para esse nome, que, como você mencionou, virou uma ofensa, né? Antigamente, os nossos avós, nossos avós, algumas pessoas mais velhas talvez ainda se lembrem que para você dizer que uma mulher era uma prostituta ou que ela tinha algum comportamento tido sempre com esse teor sexual pejorativo, uma sedutora, né? Você dizia que ela era uma messalina. E é muito legal porque une o clássico e uma pitada jovem, né? Uma pitada divertida. Exatamente, que é algo que a gente quer trazer cada vez mais pro Crítica, né? O Crítica é um selo super bem sucedido de livros de história tradicionais, mas a gente também compreende que, tal como a gente tem aqui 30, 20 anos, tem uma série de pessoas de outras faixas etárias que antes talvez não estivessem esteticamente contempladas, que possam se interessar por essa história, né? E por tantas outras. E aí as nossas capas estão refletindo cada vez mais isso. E vocês falam sempre desse livro com muita empolgação, não só de hoje. Eu queria saber se tem algum trecho, alguma coisa que marcou bastante vocês quando vocês estavam preparando, quando vocês estavam fazendo o livro. Tem um trecho, posso pegar aqui? Pode, claro. O ímpeto para classificar as mulheres com base em sua sexualidade quase não perdeu força nos anos desde a queda de Roma. Com o advento do catolicismo, a mulher se tornou ou uma madonna ou uma prostituta. Com o advento do cinema, se tornou o símbolo sexual ou a garota da casa ao lado, ou a mãe, ou a bonitinha boba, ou a vítima de assassinato nua, ou a femme fatale. A atratividade sexual de uma mulher, sua escolha de parceiros sexuais, as circunstâncias nas quais ela faz sexo, o simples fato de ela ter feito sexo, todos esses fatores têm sido usados historicamente para definir a identidade de uma mulher e limitar as fronteiras de sua existência. Nunca foi assim com os homens. Eu acho que esse trecho define muito bem a vibe do livro, né? Aqui ele se propõe. Sim, exatamente. E também tem uma coisa que eu acho interessante, pegando o gancho da Anissa, é que eu acho que o que mais me chamou a atenção é que ela passou, depois que ela é executada, a Messalina, ela passa, eu esqueci qual que é a expressão em latim, mas uma espécie de apagamento histórico. Então eles destroem as estátuas dela, eles tiram o nome dela de todas as inscrições que tinham. Existe um movimento de tentativa de realmente apagamento dessa mulher e da sua importância para a Roma Antiga. Tanto é que o que nós temos dela, muitas das coisas vieram através de historiadores homens, né? O início do livro, inclusive, é belíssimamente bem escrito, porque a autora faz uma reconstrução de um momento em que um historiador, se não me engano foi Tibério, posso ter errado o nome dele, mas qualquer coisa, é só ler o livro e vocês vão saber, contando como a morte da Messalina foi enfim, passada para o imperador Cláudio, né? Então a história dela foi contada por homens, né? Ela passou por essa... Que mulher é essa, né? Que tiveram que destruí-la e tentar apagar a sua memória. E ao longo dos anos foi tão somente a sua reputação ou suposta reputação sexual, né? Um rumor que é muito conhecido e muitas pessoas talvez reconheçam a Messalina por esse rumor, é que ela teria feito uma competição com a prostituta mais notória de Roma para ver quem transava com mais homens numa noite, ou que ela fugia do palácio à noite para trabalhar num bordel de classe baixa, e ainda assim não conseguiram apagar essa mulher da história. É isso, meninas. Muito obrigada. Foi uma delícia ter esse papo com vocês. Se você gostou desse papo, eu aconselho fortemente a você acompanhar o @selocrítica no Instagram. E até o próximo papo.